E eu vou fazer aquela pergunta, a pergunta clássica aqui do canal, que eu sempre faço. Como foi o seu começo aí na espiritualidade, o despertar? Se você perguntar como foi minha primeira vez, eu já estava lembrando. Isso aí é... Eu estava lembrando. Já estava empolgado. Como é que é a pergunta? Repete. Como foi? Da espiritualidade, seu início aí, o despertar, né? Vamos embora. Por quê, né? Por que as cartas, o tarô, né? Cartas, tira a primeira vez da cabeça, já foi, faz tempo. Ó, é assim, eu tive uma mãe muito... Minha mãe era esotérica e não sabia, né? Minha mãe era aquela pessoa que ia na igreja católica, ia escondido na cartomante do final da... Tinha uma cartomante polonesa no final da rua que a gente morava. Eu morava em São Paulo, aí na divisa de Adema, no Jardim Miriam, não sei se você conhece. Conheço, oxi. Quando eu era pivete, eu morava perto da divisa de Adema, ali da cidade de Ademar. E aí, tinha uma igreja no fim da rua, em frente à igreja, a casa da polonesa tirava a carta para minha mãe, e minha mãe tinha aqui escondido do meu pai, né? E eu nunca compreendi muito bem aquilo. Eu tive uma fase da minha vida muito revoltada, onde eu me considerei ateu. Eu sou ateu, mas na verdade não era que eu era ateu, eu era contra a religião dogmática, eu era contra o dogma, porque eu estudei em escola católica, e eu não via sentido naquela merda toda. Como que eu vou acreditar? Né? Mostrava o padre José de Anchieta catequizando índio, né? Espera um pouco, o índio tem a cultura dele, tem a crença dele, a espiritualidade dele, tem que vir esse europeu falar que está errado, sabe? Eu desde pivete tive esses questionamentos. Quer dizer, o preto sai da África, né? Eu adolescente praticando capoeira, não sei o quê, sai o preto da África, vem para cá, e ele tem que aprender que o legal é o catolicismo, ele tem que aprender sobre uma divindade branca. Então, eu comecei a questionar o que depois eu vim a descobrir que se chama dogma, tá? E aí eu comecei... Quem me introduziu para a espiritualidade, por incrível que pareça, foi o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele não é um espiritualista, ele é um filósofo, e ele é um filósofo do martelo, que ele questiona grandes verdades, né, humanas, ele questiona muito a questão do dogma, e eu comecei lendo Nietzsche, me apaixonei por filosofia. A partir daí que eu fui de encontro ao Jung, tá? Em paralelo a isso na minha vida, aí vamos para um paralelo. Tem a questão da minha conexão interdimensional, extraterrestre, né? Vocês sabem que eu trabalho aqui sempre com o meu parceiro nos meus tô ligado. Vídeos, com o ETzinho, que o meu pai sempre foi um cara de viajar à noite em estrada, procurando disco voador, e esse foi um tema sempre muito comum, essa coisa da ufologia dentro de casa. Desde muito cedo eu sempre tive muito sonho com outras dimensões, com seres alienígenas, com outras vidas e etc. Então isso... E aí quando eu comecei a estudar a hipnose, o subconsciente e Jung, né, é que eu considero que veio o meu primeiro despertar, de eu compreender, né, que o problema da humanidade, e que esses carinha não tem mais esse problema, a humanidade tem uma coisa chamada dogma. Enquanto o ser humano se pautar pelo dogma, tá, das verdades absolutas que estão escritas em livros sagrados, não é? E não compreender aquilo como arquétipo, como símbolo, a humanidade ainda está na perdição. Só que nós estamos entrando na era de ouro da humanidade, né? A gente está já com o pé na porta da era de ouro da humanidade, não é? Onde a gente está despertando. Por quê? Porque nós estamos saindo do dogma. O que mais tem, pra você ter ideia, negão, o que mais me procura, né, na questão do tarô e do arquétipo, é gente que está dentro de religiões dogmáticas. É a pessoa super católica, super evangélica, né, super espírita, porque no espiritismo também existe dogma. Tudo que é religião institucionalizada tem dogma, tá? Eu não estou falando aqui só do católico, o judaísmo, a religião muçulmana, tudo que é religião, que é uma instituição, existe o dogma. Então essas pessoas me procuram demais, porque elas falam, pera um pouquinho, eu estou vendo que é diferente. Tem uma questão que é espiritual,
que lá no meu templo, o meu líder religioso, a minha liderança religiosa, fala que não pode, fala que é errado, fala que não pode se conectar com certas coisas, é cheio de regra e não sei o quê. Então as pessoas estão se ligando, não é? Que na verdade elas são gado. O dogma transforma o ser humano em ser bovino, manipulado, não é? Então, na verdade, o ser humano está saindo cada vez mais da manipulação. Né? Então, eu expliquei, né? A pergunta foi como veio o lance da espiritualidade. Na verdade, eu passei por uma fase de me considerar ateu, porque, na verdade, eu tinha ódio mortal de religião. Ódio mortal de religião. Tá? Porque eu percebi o que a religião fazia com as pessoas. Aí que eu entendi o que era o dogma e eu saí da Matrix, expandi a consciência e falei, ok, o que existe é a espiritualidade, né? É isso. Boa! Fala, galera! Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!